Estamos no ar mais uma vez, Opinião Esporte Clube, para falar agora o cara sensação do futebol brasileiro, o nome mais falado ultimamente, ele mesmo, Edinaldo, nome de acalanto para muitos clubes, teve uma problemática agora, no final de semana, que o Pio adorou, né? No final de semana, aqui que um time lá em São Paulo foi favorecido por um pênalti que não foi nem chamado pelo VAR. E quando você ouve o áudio do VAR, você fica abismado. E aí, dentro disso, tem uma declaração da Federação Pernambucana dizendo que está junto com ele, sabendo que vai existir uma melhora. Quase o Edinaldo está com o chão molhado, de tanta inovação de ovo que teve naquela declaração ali. E aí é muito louco, porque você pega uma federação que, querendo ou não, foi o time foi completamente prejudicado. Isso, prejudicada dentro da brincadeira. E com a imagem do Sport, que é um clube que é campeão nacional de brasileiro e Copa do Brasil, envolvendo tudo isso. E aí o presidente do Sport vai fazer uma entrevista com o PVC e fala que não tinha outra opção de voto. Cara, é muito louco você imaginar tudo isso. E dentro disso, lembrando que todos esses escândalos de arbitragem têm a ver com, por exemplo, a matéria da revista Piauí que saiu esses dias. Que ele não investiu no treinamento de árbitros para esse ano, para esses últimos anos. A federação aumentou mais do que 4 vezes o valor da mesada que a CBF dava para os presidentes. Então, isso aí você já compra boa parte dos votos. Tem vários clubes aí, eu vou citar todos eles aqui, que já disseram que não votaram no Edinaldo, mas não é bem assim. Eles não apoiaram a candidatura, porque para o Edinaldo se candidatar, ele precisava de 4 votos, 4 times da Série A. Dos 27 não apoiaram, que foi o Mirassol, que eu achei surpreendente por ter acabado de subir, junto com o Santos. Fluminense, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Flamengo. E Fluminense. Só que, desses 7, nenhum votou contra o Edinaldo. Não tinha outra opção. Tem o nulo, tem o branco, tem o se abster, tem o não votar. Todo mundo votou. E, por exemplo, o Fluminense depois também deu uma declaração dizendo que estava junto com o presidente, o Edinaldo também dizendo que estava junto com o presidente, e lembrando que a última vez que teve eleição na CBF com 2 presidentes foi em 89, que tiveram 2 candidatos, de resto foi só sequencial um para o outro. Então, por exemplo, o Fluminense e o Red Bull não apoiaram, mas depois disseram que estavam junto ali na hora da votação. E ele teve voto de todas as federações e todos os clubes, até mesmo do esporte. E aí eu queria saber se, por exemplo, vou começar com o Peu agora, se essa problemática por exemplo, da arbitragem esporte e Palmeiras, que teve até uma zoação do Globo Esporte lá de Pernambuco, sensacional. Eu queria saber com você se é por causa de um favorecimento a um clube específico do eixo, ou se é ruindade mesmo, porque esse árbitro que apitou esse jogo é daqui do Rio de Janeiro, e ele já foi suspenso há 2 anos. Os dois árbitros do final os 2 árbitros que cagaram no final de semana foram suspensos, né? Acho que foram 12 profissionais. Do jogo do Palmeiras e do jogo do Inter também. Esse do Palmeiras, ele foi suspenso em 23, ele foi suspenso em 24 e já foi suspenso em 25. Só que volta, e aí? Quando você perde a carteira de motorista, você tem que fazer um curso para habilitados. Não existe um curso para árbitros. Não existe um curso para árbitros em atuação. O cara vai deixar de apitar a Série A, vai apitar talvez uma Série B, Série C, Série D, ou não vai apitar... Ou ganha, sei lá, igual o cara que deu o pênalti pro São Paulo e Palmeiras, que não foi pênalti também, e ganhou de premiação apitar a final da Série A2 do Campeonato Paulista. E aí, Peu, eu queria saber com você, se isso é ruindade mesmo, se é favorecimento. Vou jogar pra você, porque você não é nem clubista. Né? Assim, vou falar uma parada assim, eu acho que quando o árbitro ele interfere no resultado do jogo, como foi esse lance do Sport, o seu Daronco também sábado, a sorte que o Corinthians estava ganhando, né? Porque eu acho que se tivesse, sei lá, 0-0, o barulho seria muito maior. Mas assim, o de domingo foi gritante, mano. Porque você consegue ver o pé do defensor do Sport bater na bola. E o Rafael Veiga não ia ter o domínio da bola depois do lance.
E não ia. E o VAR fala, não foi pênalti, que não sei o que. Aí não, a decisão é minha, que não sei o que. Então, assim, eu acho, mano. E outra, você citou a carteira de motorista. Eu acho que a partir da terceira anulação da carteira, a pessoa perde o direito de dirigir. Então, os árbitros, para mim, eles tinham que perder o direito de poder trabalhar, mano. Porque, mano, assim, pô, são erros assim grotescos. Domingo também um menino lá do zagueiro do Cruzeiro também tomou um cartão vermelho por nada. Eu não vi nenhum lance, mas assim, foi algo ridículo. Sábado o Piton quase decepou o tornozelo do Memphis, não tomou nenhum cartão amarelo. 2 lances também que não. Um do Matheus Bidu, que também para mim não foi falta contra o Kumita. E o lance do quinto gol do Corinthians também, que foi o tal impedimento, que também não foi. Então, assim, acho que o VAR hoje virou a muleta do árbitro, porém são árbitros aqui hoje no Brasil muito mal preparados. Mas como é que vai virar amuleto se o cara nem ouviu o VAR, ele foi ouvir, cara? Isso que é maluco. Não, pô, não, quando ouve faz merda. Eu não sei o que é, você não ouvia, eu ouvia e finge que não ouviu. E, Júlio, eu queria saber com você o que você achou dessa arbitragem do final de semana. A arbitragem brasileira é muito ruim, é horrível. Montaram uma comissão, tiraram o CNM, aí montaram uma comissão com Pitana, com Sandro Meirahit, Escambaco. Ah, meu irmão, dá licença, é coisa pra gringo ver, dizendo que tá fazendo não, mas não tá fazendo porcaria nenhuma. Se um só já não fazia nada, imagina um grupo. Um vai ter uma opção, o outro vai ter outra opção e não vai chegar no denominador comum nunca. Então, assim, é o que o PVC até rodou isso nas redes sociais. O presidente do esporte reclamando pra caramba da arbitragem. O PVC chegou e falou: mas o senhor não apoiou o presidente da CBF? Por que o senhor não agora tá reclamando da CBF? Aí o presidente do esporte ficou dando voltas e voltas para poder falar, não, mas aí tu tá misturando uma coisa com a outra. É verdade. Os clubes e as federações não apoiaram o presidente da CBF e agora estão reclamando da arbitragem? Me desculpem, mas é incoerente. Reclama lá com o presidente, vocês elegeram. Vai lá, reclamem. Por quê? Se vocês escolheram, se tá todo mundo fechado, é porque tava gostando do que tava acontecendo. Agora não adianta ficar dizendo, é sempre contra o esporte. Sempre contra o esporte acontece alguma coisa. Não adianta agora falar mais nada, amigo. Não adianta. Já perdeu o jogo, não tem muito ponto de correr. É isso. Agora, a arbitragem brasileira precisa sim de uma reciclagem, buscar novas opções. Eu concordo com o Peu. O árbitro vai lá, marca o pênalti. Ele pega e pensa, se o VAR me chamar, eu vou ver. Aí o VAR às vezes vai lá e chama. Tem uma imagem que não é convincente, uma imagem ruim, o cara vai ficar com a decisão de campo, vai continuar. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para poder mudar, muita tecnologia que pode ser implementada na arbitragem brasileira. Os árbitros são ruins, tá? De todas as federações. Então, eu vejo que a gente está indo para um caminho cada vez pior. Mas não é só um caminho. Não é só um caminho do Brasil. Eu vi muita gente também falando, mas tinha que trazer árbitro de fora. Gente, a arbitragem espanhola, a arbitragem inglesa tem uma caralhada de problema absurdo. É porque não existe uma uniformidade. Exemplo, você não vê ninguém questionando basquete, por exemplo. O árbitro do basquete foi horrível. Não, porque tem uma uniformidade. Tem, tá? Tem jogo, tem a temporada de 2023-24 da NBA, meu irmão. Mas é muito menos. Mas é muito menos porque existe uma uniformidade. Se você bater assim no atleta adversário, é falta. Assado não é. O interpretativo fica muito menor. Eu acho que esse é o grande problema do futebol. É muita regra pra gente interpretar. Então cada um vai ter uma interpretação. Tipo, o pênalti do Veiga vai ter comentarista de arbitragem dizendo foi lance interpretativo. E aí? Interpretativo pra mim pode ser, pra você não. Porque tocou, mas ele já veio arrastando o pé. Vou falar uma coisa aqui sem ser clubista.
vamos botar os 4 últimos pênaltis do Palmeiras, né? O São Paulo, com um pênalti muito do contestável, né? O pênalti da final do Paulistão também. Foi pênalti. Porra, não foi, mano. Não foi pênalti. E esse pênalti contra o Sport aí. Mas esse pênalti contra o Sport, cara, foi absurdo. Porque você vê o bote do zagueiro na bola. E o zagueiro bate só na bola. Então, não tem contato com o Rafael Veiga. Mas é o que eu estava falando. É interpretativo. E aí, por exemplo... Mas então, é esse lance da interpretação que eu tô falando. Aí não tem interpretação. Aí bateu na bola... E o cara se jogou, isso é cartão amarelo. Olha só, porque ele no mesmo lance, o arbitragem brasileiro no mesmo lance com o Yuri Alberto dentro da área, Palmeiras e Corinthians, ele deu cartão amarelo e o Yuri Alberto foi expulso. Então, mas a questão, para você ver como tudo é interpretativo, até a regra é interpretativa. Você não sabe identificar impedimento, que é o jogador à frente, certo? Uhum. Mas a mão dele tá na frente. Ah, não é impedimento, porque a mão dele está na frente, a mão não conta. É, porque no nosso tempo de criança, a mão não tem sangue. Sim, então, mas a mão é que ele protege do jogador, então é impedimento. Aí você pula para uma outra esfera, pênalti. Ah, o cara chutou, bateu no braço. E é pênalti? Não, não é. Não mudou o curso da bola. Ah, mas aí bateu, mas não ia pro gol. Mas aí foi sem querer, mas era o braço de apoio. Meu irmão, ou você fala que é e é, ou você não fala que é e não é. A lei dos 8 segundos... Aí eu quero te falar... Aí vamos lá, será que o árbitro ele daria esse mesmo lance se fosse ao contrário? Se fosse lance pro Sport? Interferisse... Por exemplo, tava 1-1 Sport Palmeiras. Aí esse lance seria a favor do Sport. Ele não daria o pênalti. Se fosse na casa do Palmeiras, dificilmente ele daria. Sendo lá... Ele não daria. Não, mesmo na Ilha do Retiro, ele não daria o pênalti. Eu acho que ele daria na Ilha do Retiro sim, porque ele é ruim. A arbitragem é ruim, é ruim, é ruim. Entendeu? Eu acho que sim, o árbitro ia lá e daria o pênalti, porque é ruim. Ele errou, não vejo nem muito o intencional. Erra porque é ruim. Entendeu? Acho que esse é o problema da arbitragem brasileira. Mas aí é uma parada que a gente tem uma defasagem na formação de arbitragem. A gente tem uma defasagem. É muito precário. Precisa se entender melhor a regra. Estão colocando qualquer um para poder ir lá apitar e ganhar dinheiro. Mas a parada que o Memphis falou, né? Enquanto a gente fizer regra para subir em cima da bola, o futebol brasileiro vai continuar isso aí, né? É isso. Ó, a gente vai finalizar aqui agora pra gente entrar nesse assunto num próximo programa, pisada de bola da CBF, já dando o gancho aí do Pio. Valeu, galera, até a próxima. Fui!